Bora. 3, 2, 1, gravando. Pode empreender dos amigos solidários. Aqui, como você sabe, a gente tá do ladinho de gente que tem alma, que tem marca, pessoas que multiplicam amor, que estão juntinho com a gente, junto com os amigos solidários, impactando a vida de milhares de pessoas. E hoje, confesso, pastor, que eu tô nervoso. Não fico, mas eu tô, porque hoje vai ser um dia mais especial. Tô do lado de minha mãezona, linda, a pessoa mais importante da minha vida. E tô do lado desse cara que, se alguém tem um coração gigante... Que isso, querido. É um prazerzaço estar aqui, viu? Demais, demais. E eu quero te dizer, Ale, antes de te dar nossa lembrancinha, o quanto você tem sido importante em minha vida. Oh, Deus. Você sabe que é Amém. de coração, é Eu verdadeiro. sei. Quanto você tem impactado a minha vida, quanto eu tenho sido feliz de estar próximo de você. Que gostoso, viu? E a Tome gente que é nosso- feliz, olha só Tome aí. nossa lembrancinha. Rapaz, eu ganhei pra você uma se sentir lembrancinha. ainda mais pertencente. Olha que lindo. É. Pode abrir aqui ao vivo já? Abre ao Oh, vivo, Deus, abre já ao vamos vivo. lá. Que lindo. Enquanto eu abro aqui, eu vou falando que... Vá. Olha que lindo, que Olha a maravilha. camisa. Ó, camisa. Vamos abrir a camisa. Do nosso projeto, que a gente tá juntinho. Vamos Será que falar muito sobre ele, viu? Será que domingo já posso pregar com ela? E Já. alguém vai... Ó, olha que linda. Igual a minha. Que linda, linda, linda. Jorginho, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Falar de você não é difícil. Porque, Jorginho, quando eu vi, eu falei assim, esse cara é alegria. Então, toda vez que eu olho para Jorginho, ele tá feliz. Eu não sei, eu acho que ele tem algum mecanismo no rosto que trava no riso, né? Porque o dia que eu só vejo Jorginho sorrindo, né? Então, Deus. você é inspirador. Né? Então, a gente tem a nossa caminhada, cada um na sua luta, mas quando eu olho para você, eu vejo muita inspiração, essa alegria e o prazer de viver e de fazer. Então, para mim é um prazer estar aqui. Para mim, eu é que tô nervoso de estar aqui. Obrigado. É todo nosso. Né? Obrigado, mas a gente não vai falar de mim, não. A gente vai falar de você. Eita Deus, Graças meu a Deus Deus. do céu. E eu queria, pastor, que você já começasse dizendo quem é a pessoa Alê Tá. e qual é o seu chamado. Tá. O que foi que Deus disse para você fazer aqui nessa passagem? Perfeita a pergunta, muito boa. A Lê é alguém que cresceu no Evangelho, numa casa cristã, e com 18 anos descobriu quem era Jesus, porque até então ele andava, sabia quem era Jesus, mas não tinha um entendimento de quem ele era, e começa a trilhar esse caminho. Nos bastidores tem a minha esposa que está aqui também, que me ajudou muito a caminhar nesse caminho. Eu falo que ela é a cabecinha centrada que me ajuda a entender as coisas e a compreender. E quando eu falo vamos, se ela falar vamos, eu vou. Se não, eu falo não. Então, mas ela tem me abençoado muito. Mas ela é alguém que tem uma inspiração em Jesus. E tem um chamado para a vida em Jesus. Porque eu entendo algo assim. Todos nós temos algo a produzir nessa terra e algo a deixar como um legado. E nesse produzir e nesse legado, a gente tem um propósito que Deus coloca na nossa vida. Então, eu posso falar que a pessoa pode ser um grande empresário, conquistar, ter dinheiro, ter casa, ter carro, mas se ele passar na vida somente por causa disso, ele não tem legado, ele só passou. Agora, quando ele acha o propósito de vida dele e ele se entrega para aquilo, o dinheiro é relevante, ele vai até aparecer, mas ele é relevante, ele vai crescer, vai acontecer, e quando ele for embora, ele vai deixar uma história, um legado daquilo que ele construiu. Perfeito. Então, é nisso que eu me baseio. Então, tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu realizo junto com a minha esposa, né, de estar aqui em Léus, de montar a igreja, é sobre aquilo que a gente pode deixar e fazer a vontade de Deus. É isso. Que massa. Tamo aí. Sim. E aí? Oh, meu Deus. Agora a pergunta Sim, é a aí? minha. Hoje eu tô aqui no 2 contra 1. Nós estamos aqui nos 2 contra 1. Então, pastor, nós todos temos sonhos, né? Uhum. E o nosso sonho hoje maior é realmente impactar mais vidas. Nós já atingimos aí a 300 mil pessoas, né, no nosso projeto. É um projeto lindo, onde nós temos muitas pessoas
junto a nós como parceiros e temos um sonho enorme, que não vamos ficar por 300, né? Nós queremos Amém. atingir a milhares de pessoas. Milhões. Milhões de Amém. pessoas. Amém. Da nossa cidade, nas cidades vizinhas, quiçá no Brasil inteiro, né? Amém. Qual o seu sonho, pastor? Tá. O que é que lhe move, o que é que lhe faz acordar todos os dias Tá. e despertar para a vida? Tá. Como eu falei, a gente vive por um legado, por um propósito. E eu recebi um convite. E eu e minha esposa recebemos esse convite de vir para Ilhéus, de Sorocaba para cá, para gerar uma igreja família aqui. E de início foi um grande desafio e medo, né? Porque eu confesso que eu leigo na minha vida, eu não sabia nem onde era Ilhéus. Quando falaram para mim, Ilhéus é Bahia, eu falei, o quê? É Bahia? E a gente deixou família, a gente deixou amigos, a gente deixou, como a Bíblia fala, tem certos irmãos que são mais do que amigos, e a gente deixou todo mundo e veio para cá. Quando eu cheguei aqui, a gente começou a viver tudo que Deus tinha. Então eu posso te falar que o meu sonho é impactar essa cidade com o amor de Jesus. Amém. Senhor. Porque uma igreja, ela tem que saber o propósito que ela existe, para que ela existe e por que ela existe, né? Porque igreja por igreja a gente pode ter muitas, mas uma igreja ela tem algo que ela muda as histórias, porque ela tem que mudar as vidas. Então igreja, assim, eu gosto muito de colocar nesse ambiente. A igreja ela não é um clube, a igreja não é uma turma, a igreja não é um grupo de amigos que, sabe, que muitas vezes a gente confunde. Porque é gostoso igreja, o ambiente de igreja. Você chega lá, o irmão fala pra você, eu te amo, eu te abraço, né? Sentir sua falta, é gostoso. A gente veste a nossa melhor roupa, a gente põe o nosso sorriso no rosto. Mas igreja não é isso. Igreja é transformação de vida. Então é a pessoa chegar da forma que ela tiver. Se ela tiver com um nível lá embaixo, se ela tiver médio ou se ela tiver alta. Porque igreja também não é só para quem tá ruim. Igreja também é para quem tá muito bem. Mas a partir do momento que ela chega na igreja, e não importa o nível que ela esteja, ela tem que ser transformada por aquilo que Jesus tem na vida dela. Então, o meu maior sonho é impactar vidas. E eu não tenho uma meta de grandeza, talvez, sabe? É que nem Jorginho tá aqui. Jorginho eu conheci um dia que ele chegou pra gente falar de amigos solidários, e Silvio chegou e a gente começa a conversar. E eu olhei Jesus na vida dele porque ele ama as pessoas. E eu falei assim, Jesus, que lindo. Ele não se declarava cristão, ele não estava na nossa igreja, mas eu falei, cara, ele tem Jesus de tudo. E a gente começou a andar junto. Quando eu vejo Jorginho lá na igreja, conseguindo entender aquele Jesus que ele já vivia, isso para mim é gratificante. Isso é a realização do meu sonho. Essa é a realização do meu sonho. É conseguir transformar o que as pessoas estão vivendo e entendendo que Jesus as amou, que Jesus se entregou por elas, que Jesus quer transformar elas, e aí eles começarem a ser modificados, mudar e crescer. Então, eu acho que o meu sonho, e junto com a minha esposa que compra todas as minhas brigas, é isso. É um lindo sonho. É viver isso até que ele venha. Ô pastor, eu sou testemunho disso, né? O quanto me impactou e quanto impacta a vida das pessoas que estão lá. Eu vejo isso no dia a dia, né? Eu acho que eu cheguei a falar isso para você, que eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus, eu e Ele. Mas era necessário que viesse também esse complemento, né? Para eu conversar com ele a sós, mas também para as mensagens virem até mim de outra forma, com a Bíblia muito mais forte, com você falando daquela forma que você fala. Então, assim, casou muito bem para mim. Eu estou muito feliz e vejo que as pessoas estão felizes lá. E sei que essa é a principal missão sua e da Igreja Família. Mas não é só isso tudo que vocês fazem. Vocês também praticam a solidariedade. Conta um pouquinho para mim. Quais são as ações que a Igreja Família promove, não só aqui em Ilhéus, mas em outros lugares, até fora do Brasil? Conta um pouquinho. Tá. Esse é um dos focos, né? Então, é justamente aquilo que eu estava falando. Igreja ela não é uma estrutura. Igreja não é um grupo de pessoas que se reúnem. Igreja é a ação de Deus em cada um de nós, nos mudando, nos moldando
e nos levando para um crescimento. Então, o propósito de uma igreja não é ela estabelecer um lugar e ela crescer em número de pessoas. O propósito de uma igreja é ela mudar realidades. Então, a Igreja Família ela é muito, muito forte nessa visão de que a gente quer mudar realidades. Então, a gente tem algumas coisas que até os amigos solidários nos ajudam muito, como o Mercado Solidário. Vamos falar daqui a pouco. Que a gente tem como uma ação para dar um pouco de dignidade às pessoas, porque a gente vem numa visão de que entregar uma cesta básica, né, que tem até um nome, uma cesta básica, é algo que supre, mas não dá a dignidade que aquela pessoa precisa, né? É impositiva, como o Silvio fala, impositiva, né? Então você vai receber um arroz, um feijão e acabou. Você determinou qual é a necessidade dela e pronto. Agora, já no Mercado Solidário, a gente abre isso e deixa com que essa pessoa vá até lá para escolher realmente qual é a necessidade dela, né? E é impactante porque a gente vê gente com crianças que talvez numa cesta básica a gente não coloca uma necessidade, mas uma bolacha doce é uma necessidade para aquela... Um produto de higiene e tal. Então, a gente traz essa dignidade tentando trazer com que a pessoa venha, escolha o que ela quer. E também a gente sabe que a gente precisa mudar realidades na cabeça das pessoas. Então, elas chegam lá na igreja, elas têm um tempo que elas vão ouvir uma palavra, depois elas vão ser direcionadas para um atendimento clínico, né? E a gente tem parceiros muito legais que nos ajudam a fazer aquele pré-atendimento e tudo mais. E aí ela tem um atendimento jurídico, se ela precisar, um atendimento psicológico, se ela precisar. E no final, ela vai passar no mercado, ela vai pegar o que ela precisa. Se ela precisar de uma roupa, a gente também vai ter o brechó, vai pegar e ela vai para casa dela. Então, isso é uma das frentes que a gente tenta fazer aqui em Ilhéus de uma forma mais efetiva e atender a necessidade. A gente, né, ainda não consegue no volume que a gente gostaria, né? Mas a gente tem sonhos e a gente vai conquistar esses sonhos. Amém. Né? Fora isso, a Igreja Família também tem uma ação que a gente faz nas ruas, que toda é o Projeto Sexta. Alimentar, todas as sextas-feiras, que talvez se a gente for olhar, muita gente faz isso, né? Então, quando a gente chegou com a proposta de como vamos fazer e tudo mais e tal, e isso nasce aqui em Ilhéus, como é que a gente vai fazer isso? Vamos entregar um alimento na rua, mas tanta gente faz. Mas a gente tem que ser diferenciado. Então a gente chega, o alimento é só uma porta de entrada. É só para juntar eles. A gente faz uma oração, a gente toca um louvor com eles, a gente conversa um pouco, abraça, né? Então a gente tem visto muitas transformações no nosso dia a dia de sexta-feira por causa dessa conexão, não é o alimento. Porque muitas vezes talvez você chega lá e eles já receberam até de uma outra pessoa, mas eles vêm de novo, porque eles querem esse momento de conexão. E foi até impactante, algumas semanas atrás, a gente encontrou uma pessoa que quando a gente chegava, ele tinha vergonha, porque ele usava droga. E ele se escondia e tal. E aí, mesmo assim, a gente amava, abraçava, como sempre, para todo mundo, sem fazer nenhuma distinção de ninguém. E semanas atrás a gente encontrou ele todo arrumadinho, falando que ainda estava na rua, mas que já tinha arrumado emprego, que não ia mais usar as drogas e tudo mais. Então, isso, sabe, é uma alegria para nós. Porque por menor que seja a semente que a gente lança, é algo que a gente está fazendo. E esse é o intuito da igreja. Então, a gente tem isso. E brevemente, Jorginho, eu vou falar algo aqui que eu não falei nem na igreja ainda, né? Brevemente, a gente vai inaugurar uma Casa da Família aqui. Para que a gente possa ter um espaço para dar curso para as pessoas, para qualificar pessoas, né? E eu tenho certeza que o Instituto vai nos ajudar muito nisso, porque né, eu até quando nós começamos aqui como igreja e começamos a sonhar nos nossos projetos, e a Igreja Família tem muitos projetos, a gente tem projetos impactantes, como você falou, local e fora, tanto no estado quanto a gente está em Moçambique, construindo escola, construindo casa, construindo banheiro de escola, que parece que são coisas tão simples, mas eles têm essas necessidades. Então, como uma igreja global, a gente está pensando também fora, mas local a gente também tem que pensar muito forte. Sim. E quando nós olhamos para o Instituto, né, a gente falou assim, cara, eles estão a anos-luz da nossa frente. E glória a Deus, né? Não é uma questão de competição, pelo contrário, é uma questão de união. Sim. Eu falei para Silvio, que é o nosso líder que cuida disso, você conhece ele muito bem, né? Falei, cara, vamos grudar no Jorginho, porque tudo que der pra gente pegar deles, a gente vai. E eu nunca vou me esquecer, Jorginho, que você falou uma coisa pra mim que eu vou tomar a liberdade de falar aqui.
você falou assim, Ale, eu consigo conectar muita gente, eu consigo trazer muitas coisas, mas eu preciso de mão de obra. E ele falou assim, me ajude, porque você como igreja tem mão de obra. Eu falei assim, então vamos entrar nisso. Então, a igreja, a família tem esse foco. A gente não tá para fazer culto de domingo. A gente tá para fazer transformação de vidas. A gente vai pegar quem tá lá no templo, chegou com uma dor, uma dificuldade, algo na família, a gente vai transformar. Mas a gente também vai pegar aquele que não acessa a igreja, aquele que está longe, que precisa, e muitas vezes tentar transformar a mentalidade deles também. Perfeito. Né? E colocar algo dentro do coração dele de que ele não foi gerado para esse mundo simplesmente para passar por esse mundo. Perfeito. Né? Ele pode ser alguém, ele pode fazer a diferença, ele pode mudar realidades. E isso parte dele. Então, a gente foca mais ou menos isso daí. Que massa, Ale. E a gente está junto no projeto, o principal projeto dos Amigos Solidários, que é o Comunidade 360, isso, que tem o Mercado Solidário, que a gente fez Ctrl+C, Ctrl+V. E é lindo, eu quero que todo mundo faça Ctrl+C e Ctrl+V. E a última que a gente teve agora foi muito legal. A gente junto, os voluntários do Partilhar junto com a gente, todo mundo abraçadinho, todo mundo fazendo isso junto para poder transformar o mundo, melhorar a vida das pessoas. Chegamos a 100 famílias, né? Foi 100 famílias demais. impactadas. No Comunidade 360, essas famílias vulneráveis, elas recebem um cartãozinho. Esse cartãozinho ele vai somando pontos à medida que ele vai se desenvolvendo, se capacitando, tirando boas notas, sendo assíduo, e esses pontos ele tira no Mercado Solidário, e depois a gente tem o link com as grandes players aqui da construção civil, hotelaria, comércio, para que essas empresas, com o RH deles, que participam do processo, eles mesmos possam recrutar. Agora, sábado, vai ter a capacitação de venda para 47 pessoas que estão dentro do projeto. Né? São 4 sábados de 4 horas, 16 horas no total. Maravilha. Com Val Macedo, Joaquim, Roberto Garcia, eu. Só a galera Lindo. que tem vontade, que quer ajudar. E eu acho assim, Jorginho, tem algo que eu aprendi lá atrás. A gente tem hora que a gente está desse lado aqui e se coloca na posição de que vai fazer algo por alguém, né? Então a gente está nesse lado, aí eu vou fazer uma ação social, eu vou fazer um movimento para ajudar e tal. Mas quando a gente chega lá, eu não sei você, mas a gente aprende um monte. E o mais ajudar de recebe todos somos nós. Monte, né? Então, aquela pessoa que se dispõe a ajudar, a estar junto, a se movimentar, é mais ajudada do que aqueles que estão ali. Porque eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma ação dentro de um sertão e eu cheguei numa casa muito, muito paupérrima. E a pessoa que me levou até lá falou assim, eu trouxe o pastor Ale aqui, eu entrei naquela posição de o pastor tá aqui, né? E todo errado. Eu falei todo errado, eu e a pastora Ana. E aí eu falei assim para a pessoa, eu quero entregar o que eu posso, né? Então eu falei para ela assim, o que eu posso orar por você? Qual é a sua necessidade? O que você mais precisa? Eu quero aqui orar por você, junto com você. E ela virou para mim e falou, não, pastor, eu quero agradecer. Eu falei, como assim? Sabe, massa. foi 2 tapas na minha cara. Como você quer agradecer? Eu olhava em volta, não tinha nada. Eu falei, né? Que massa. E daquele dia em diante, isso transformou dentro do meu coração. Porque quem tá pensando que vai para ajudar é aquele que mais recebe. Perfeito. Verdade. E isso nos engrandece. Porque a palavra de Deus já nos diz, melhor é dar do que receber. Perfeito. E a gente entra nesse vão. Quem está olhando para esse podcast, quem está assistindo isso, quem está se empoderando com isso, que entenda que quem vai ganhar mais é você, dando do que recebendo. Perfeito. É verdade. Amém? Olha, eu tive a oportunidade, convidada pelo meu filho, de ir na sua igreja. Oh, Deus. E assim, Lindo fiquei demais. encantada. Que bom, obrigado. Na realidade, eu tive a oportunidade de lhe escutar. Oh, Deus. E assim, foi o momento que você falou sobre Os filhos. filhos pródigos, né? Filhos pródigos. Que eu já havia assistido a palestra do Filho Pródigo inúmeras vezes. Mas assim, eu fiquei encantada com a sua palestra, porque foi profunda, foi de sentimentos muito grandes, foi muito clara, foi muito reflexiva. Que bom. E assim, eu fiquei impactada
impactada. Eu voltei para casa. Todo radiante. sábado ela faz. Vai ter a lei amanhã? Vai. Oh, meu Deus. Olha a responsabilidade disso. Você viu quando você chegou aqui? Minha primeira pergunta, você vai estar lá domingo? Oh, Deus. E aí, pastor, eu lhe pergunto, nas passagens bíblicas, qual a que mais toca em você? Qual é a passagem bíblica mais rica não sei, que lhe toca na sua vida, na pessoa ler, no pastor? Difícil, né? É difícil, né? Para um pastor ainda, né? São tantas porque, lindas, né? Porque a gente percorre a palavra de Deus e a gente aprende que cada detalhe, cada vírgula tem um segredo profundo, um mistério enorme. E é impossível eu escolher uma. Mas, que nem você disse, a gente falou sobre a palavra do filho pródigo, né? E todo mundo relata a parábola do filho pródigo. Eu falava sobre o pai amoroso que estava esperando o filho, né? E essa palavra fala muito sobre resgate, sobre cuidado, sobre aquilo que é o nosso papel. E uma das coisas que marca muito nessa parábola para mim é que aquele pai, ele respeitou o tempo do filho, né? Ele permitiu que aquele filho fizesse o que era o desejo dele, fosse para aquele lugar e retornasse, ele estava pronto para perdoar. E isso fala muito de tudo que nós temos que viver. E aí é onde, talvez eu não fale para você de um versículo, mas eu falo de uma pessoa que é Jesus. Eu sou fã número 1 dele. Também sou. Não tem como não ser, né? Sabe, eu acho que o maior anseio é um dia vê-lo face a face. E eu falo na igreja, né? E vou até abrir aqui um parênteses, as loucuras do Alê, né? Então, eu quando chegar lá, eu sei que vai ter um paraíso, mas não quero nada disso. Eu quero sentar com ele, falar para ele, abre aí uma TV, me mostra os vídeos reais do jeito que aconteceu, porque eu quero ver acontecendo, que né? Que massa, né? Porque eu sou fã número 1 dele. Por quê? Porque essa parábola mesmo fala de alguém que não está para julgar, mas está para amar. De alguém que não está para condenar, mas está para receber. Sabe? E quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que veio, não porque precisava, mas porque nos amou, para nos ensinar que podemos ser melhores pessoas. Ele se fez carne, ele se colocou no meio de nós para mostrar que mesmo com a nossa carne fraca, com as nossas debilitações, a gente pode ser alguém melhor. Então, um pastor, eu na minha vida, o que eu posso te citar é tudo que ele fez. Eu sou fã de tudo que ele fez. Cada momento, cada palavra, cada dificuldade. E quando a gente vai para a Bíblia, ela diz assim para nós. Porque daí eu uso isso como algo que me carrega na minha vida. Mateus capítulo 6, no verso 33, diz assim, buscai em primeiro lugar as coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu olho para Jesus, e me entrego primeiro para esse reino, porque daí eu sei que o resto, ele cuida. Perfeito. Né? Então, esse é o meu legado de caminhada, essa é a minha forma. E hoje mesmo eu estava vindo para cá, e eu estava pensando em algumas coisas, e daqui a pouco eu vou sair daqui, a gente tem uma reunião com algumas lideranças, né? E eu estava falando assim, eu acho legal isso aqui. Por que um pastor? Né? Por que ser um pastor? Como é que eu sou um pastor? O que eu falo para alguém para ela ser um pastor? Ou como é que eu ensino alguém a ser um pastor? E eu estava questionando isso com Deus, e Deus falou assim, você tem que ser o que você é. Então, isso serve para mim, serve para cada um de nós. Então, que nem o Jorginho. Jorginho, talvez ele não tenha ali uma denominação de quem define ele ali naquele momento, que nem eu tenho como pastor, mas a vida do Jorginho empolga as pessoas que estão em volta. E tem pessoas que vão querer ser melhores porque viram o Jorginho fazendo. Tem pessoas que querem crescer porque viu ele atuando. Então, a minha vida, o que me marca é olhar para Jesus e pedir para que as pessoas olhem para mim, para que encontrem ele. Porque é isso que me empolga. Que massa, que massa. Porque nós somos exemplos, né, pastor? Isso. O tempo inteiro, né? Quando você exemplifica, logicamente que as outras pessoas vão na sua direção. Quando o exemplo é bom, né? E o meu pedido a Deus é que cada dia eu diminua e ele apareça, porque eu tenho falhas, mas ele não. Então, cada dia que ele apareça mais.
Ale, eu fiquei a semana, eu juro pra você, desde Meu a semana Deus. passada eu fiquei, poxa, eu frente a frente com o Ale, o que eu posso perguntar pra ele, assim, dentro do meu Jesus. coração? E eu vim sem me preparar E pra eu isso. tinha um monte de perguntas, comecei a fazer o checklist, viu, Léo? Jesus! Rapaz, eu vou acabar com o pastor Ale. Meu Deus! Mas eu tive que escolher algumas. E eu queria começar com duas situações Tá. hipotéticas. Ok. Uma delas, você está de frente com alguém que não acredita em Deus. Ok. E eu queria saber o que é que você fala para essa pessoa. Tá. E logo em seguida, você está de frente. Você acabou de antecipar o que eu ia falar. Você está de frente com Jesus. E você tem uma coisa para falar para ele. Ou falar ou perguntar. Tá. Perguntar. Porque falar eu já sei o que você vai dizer. Perguntar. O que é que você falaria para essa pessoa que insiste em dizer, não, eu não acredito em Deus? Tá. E o que é que você perguntaria a Jesus? Ótima pergunta, Jorginho. Você ficou maquinando essas perguntas Eu tenho pra várias, me pegar. E eu tô pedindo para ele me ajudar com sabedoria. É perfeito. A primeira coisa, quando eu sento diante de alguém que fala para mim, eu não acredito em Deus, eu parto de um princípio que eu tenho que respeitar ela. Então, em momento nenhum, eu vou pressioná-la a alguma coisa. Porque eu tenho que respeitar não só pessoas, mas como religiões, como posicionamentos, ideologias. A gente não foi gerado para debater entre nós. A gente foi gerado para estar unido entre nós. Então, a primeira coisa é que eu vou respeitar ela. Mas se ela me der a oportunidade de falar, né, ou de me posicionar, eu vou falar para ela sobre como eu vivo. Porque é difícil a gente apresentar Deus para quem não conhece Ele. Sabe por quê, Jorginho? Porque a Bíblia diz que Ele mesmo se apresenta. A Bíblia diz que quem convence não é a gente, é o Espírito Santo de Deus. Então, eu posso colocar alguém diante de alguém que palestra muito bem por 2 horas e ele sair daquele lugar completamente vazio porque ele não encontrou Jesus. Como eu posso colocar alguém diante de alguém que mal sabe falar, mas em 2 palavras o Espírito Santo tocou aquela pessoa e ela sai cheia de Jesus. Porque é o Espírito Santo que vai se conectar, né? Senão é palavras vazias. E a gente tem muita gente que sabe falar palavras. Eu sou um que não sei nem, mas quando eu me coloco, eu peço para o Senhor, usa a minha vida. Então Ele vai na frente. Então, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, com uma pessoa que não conhece a Deus, a única coisa que eu vou falar para ele é das minhas experiências com Deus. E vou falar para ele assim, se você desejar se abrir e quiser viver, está para todos. Ô pastor, e a pessoa estando na igreja e podendo ter a oportunidade de ver a história de Jesus, ela acreditando ou não, ela sai melhor. Ela sai melhor. Porque a ideia é justamente copiar, tentar chegar o mais próximo possível De Jesus. de Jesus. E você mas mesmo assim, Jorginho, Sim. você vai ver que tem gente que ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus e ela se abre para essa transformação de uma forma bem mais rápida. Sim. E tem gente que é resistente. E ele fica lá tempos e tempos e não muda. E a gente vê... Eu vejo pessoas que chegaram na igreja e em 1 semana, 2 semanas, ele está mudando a vida dele, está transformando. E as pessoas olham e falam, nossa, o que está acontecendo? Ele se abriu. Ele permitiu ouvir, ele permitiu acreditar e ele permitiu que Deus agisse na vida deles. Como tem pessoas que ela vai entrar lá, vai ouvir uma boa palestra, vai sair com algum conteúdo, mas aquilo não vai fazer efeito, porque ele não se abriu. Sim. E é nisso que a gente acredita, que há uma ação espiritual, que se a pessoa desejar, Deus vem e age na vida dele. Mas se a pessoa não se abrir, aí talvez você pergunte assim, mas poxa, pastor, é difícil encontrar alguém que não quer que Deus haja na vida dele? Sabe por quê? Porque quando Deus age, Ele nos confronta. Ele te tira da sua zona de conforto e te coloca em ação, em movimento. Então, isso para algumas pessoas, ela não quer. Ela fala, não, me deixa aqui no meu cantinho. Mas ela vai viver o resto da vida dela no cantinho dela. Agora, quando a gente se movimenta a isso, por isso que acreditar em Deus é muito particular. A história tem várias coisas que testemunham e comprovam a existência de Deus, a existência de Jesus Cristo, mas mesmo assim, com tudo isso, se a gente sentar numa mesa, expor toda essa teologia e tudo mais, o coração da pessoa vai ter que estar aberto ou não para isso. Perfeito.
E aí quem se abre vai viver. Por quê, Jorginho? Eu acho isso muito legal. Se você for recorrer à Bíblia, existe um versículo na Bíblia que Jesus fala assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e desejar abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus é um gentleman. Ele está pronto para estar conosco, mas isso depende da nossa vontade. Muito o que ele está querendo dizer? Eu estou à porta e eu vou bater. Se você não quiser abrir, você não vai abrir, eu não vou entrar. Se você quiser abrir, só olhar para mim e fechar, você pode fazer. Agora, se você quiser abrir e me receber, eu vou entrar, vou ceiar com você e a gente vai viver junto. Então, é algo muito particular de cada um. Então, eu respeito muito quem não acredita, e quando eu dou de cara com quem não acredita, eu oro muito para que ela viva, porque é difícil, para mim, alguém viver sem olhar para Deus. Que esperança que nós temos. Não tem como. Né? É verdade. E a segunda pergunta... Bora. É a mais difícil, né? Eu acho que eu teria duas perguntas para ele. Eu de cara com ele, antes daquela de quero ver tudo na real, né? Que esse é um segundo momento. A minha primeira pergunta para ele era: fiz tudo que você desejou de mim? Porque isso martela no meu coração, porque a gente sabe que ele tem um sonho perfeito para cada um de nós, e a gente anda buscando estar no centro dessa vontade para viver tudo que ele tem. E a minha oração falo: Senhor, quebra minha cabeça dura, abre minha visão limitada, para que eu não passe um dia sem viver o sonho que você tem para mim. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. Então, quem não quer viver um dia bom, perfeito e agradável? E olha que eu estou falando para você, não de coisas materiais, porque talvez um dia bom, perfeito e agradável seja sentado na praia, olhando uma beleza, né? Mas eu quero viver cada dia o que ele reservou para mim. Mas a gente tem a escolha, ele nos deu a escolha de ir ou não ir, fazer ou não fazer. Então, a minha pergunta, talvez, de cara com ele é: fiz tudo o que o Senhor queria de mim? E depois disso, eu iria perguntar para ele assim: por que você nos amou tanto? Porque daí eu queria ouvir da boca dele. Entendeu? Por que você nos amou tanto? Porque isso é uma pergunta minha dentro do meu coração. Porque a Bíblia diz que ele estava na glória dele, ele estava totalmente organizado no mundo dele, com os céus e tudo organizado. Ele nos cria para ter relacionamento de amor, mas nós falhamos. O tempo todo. O tempo todo. E talvez se fosse uma mente humana que nem a nossa, apagava e vamos fazer de novo, erramos. Ele falou assim: não, eu fiz e eu quero eles. E ele tenta nos modificar, ele faz, ele desce, ele sofre. Eu queria ouvir dele o porquê de todo esse amor. Ele legal. Nos dá esse livre-arbítrio, né? Pra gente errar, acertar, e ele nos oportuna a gente acertar de novo. Errar, mas acertar de novo. Então nós temos aí um tempo enorme. Eu não sei como é que ele está no tempo, mas eu amo isso. Depois eu congelava esse tempo. Depois Léo corta tudo. Relógio, dava... Depois Léo corta tudo, mas eu não sei como alguém vive imaginando um Deus que castiga. Eu não sei como alguém vive imaginando um Deus que é ruim, que te limita, que cria regras para você, que julga, Deus, que julga, que te condena, né? Porque eu só consigo ver um Deus de amor, que fez tudo por nós e que nem você falou, a gente erra, a gente falha, faz tudo errado, mas quando a gente olha para ele e fala: errei tudo, ele fala: vem que eu tô com você de novo. Acerte, né? Tente acertar. É que nem a gente tava falando da parábola do filho. Esse filho sai de casa pedindo uma herança. E uma herança a gente só dá para quem morreu. Então ele está falando para o pai: pai, eu desejo que você esteja morto porque eu quero o que você pode me dar. E ele vai embora, ele gasta tudo, ele faz tudo errado, ele sabe, acaba com a vida dele, ele retorna. Quando ele retorna, esse pai está esperando. Com aliança. Com aliança, com sandália, com roupa nova e com vesta. Com todo amor, né? Com todo amor. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que essa parábola contada é para demonstrar o amor de Deus. Que acontece todos os dias. Que acontece todos os dias. Porque quem ignora o pai é a gente. Quem vai viver a nossa vida achando que a gente é dono dela é a gente.
E quando a gente erra e volta para olhar para ele, ele continua na varanda esperando a gente com todo amor e falando, você continua sendo meu filho. Então, é isso que eu acho fantástico nessa vida. Eu não consigo olhar um Deus castigador. Eu consigo só ver um Deus que nos ama infinitamente. É claro que isso não me dá a possibilidade de fazer tudo que eu quiser do jeito que eu quiser. Claro. Porque eu vou fazer, mas aí eu vou ter a consequência do que eu faço. Sim. Mas eu nunca posso me esquecer de que ele continua na varanda, me esperando com os braços abertos. Então, cada erro meu, cada falha minha... Então, a minha pergunta para ele seria, por que tanto amor? Que massa. Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou agradecer a nosso grande amigo Léo, meu irmão, muito obrigado. Mila tá aqui pertinho da gente também ouvindo, muito obrigado de coração. A Feito, ela doa isso aqui pra gente. Lindo demais, assim como outras empresas, outras marcas que apoiam a gente, para que a gente possa cada vez mais tocar o coração das pessoas, servir de exemplo, de inspiração. Essa é a nossa ideia, seja de uma forma ou de outra, a gente está tentando espalhar o amor, deixar uma sementinha no coração das pessoas. E eu queria que tivesse mais tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta eu preciso fazer. Bora. Jesus, ele falou em parábolas o tempo inteiro, né? Ele entendeu que essa forma de fazer você refletir, entrar na história, né? Fazia você ter um retorno melhor, né? Entender de uma forma mais perfeita, né? 2 perguntas de novo. Eu quis fazer as casadinhas para aproveitar o máximo de perguntas. Você pode deixar que eu vou aprontar para ti lá na igreja também. Como é que ele fala com você? Tá. E me diz, quando alguém está com aquela dificuldade que precisa daquela resposta e que espera e vê o silêncio dele, que ele muitas vezes faz isso. O que você falaria para essa pessoa? Tá, então vamos lá. Você trouxe muito bem, você elaborou muito bem essas perguntas. Não, tem outras. Você está preparadíssimo. Tem outras 1000 aqui. Mas Jesus falava por parábolas, e uma característica que Jesus fazia muito bem é que ele conversava fazendo perguntas. Porque ele não queria somente ensinar, ele queria que a gente fizesse uma reflexão. Né? Ele queria que a gente gerasse um pensamento. E por quê? Porque ele não construiu um monte de robozinho, ele construiu as pessoas em imagem e semelhança dele para que a gente pudesse pensar e tomar as nossas decisões baseadas no ensinamento. Então, ele fazia muita pergunta. E por isso essas parábolas, e elas são infinitas no seu conhecimento, tanto que estamos aqui, há 2025 anos depois, falando de cada uma, e cada vez tem uma surpresa no meio delas. E cada um conta de o seu jeito, né? Com suas particularidades, com sua intensidade, né? Isso. E aí, a tua pergunta, como ele fala comigo? Ele tem uma característica com cada um. Então, tem pessoas que ele fala de uma forma mais amorosa, tem pessoas que ele dá uma puxada na orelha, porque ele sabe que se ele ficar muito de amor, a pessoa relaxa. Mas, Jesus fala muito comigo no meu silêncio. E eu não sou de questioná-lo muito, mas eu sou de ouvi-lo muito. Então, quando eu me disponho a isso, eu olho para as coisas que me cercam e vejo a voz dele. Exemplo. Então, muitas vezes, até dando um exemplo aqui que talvez fique bem nítido, teve vezes que eu subi naquele altar em que o meu coração não estava bem, a palavra estava pronta para ser entregue, eu entreguei ela, mas quando eu desci, o meu coração falou, você não entregou do jeito que tinha que ser. Isso era o eu. Aí ele manda alguém falando assim, cara, você falou uma palavra que mudou a chave dentro de mim. Deus falando para mim, você acha que entregou o que você queria, você acha que entregou do seu jeito, você está se autoanalisando, mas você só fez a minha vontade. Né? Então, a gente encontra essa voz desse jeito. Sim. Então, eu tenho algo que, assim, para mim, somos seres espirituais vivendo numa vida terrena. Então, tudo na minha volta envolve esse mundo espiritual. Então, eu saí de casa e choveu, eu tive que voltar. Eu não encaro isso como alguma coisa que foi ruim. Eu falo, Deus me guardou de alguma coisa e me fez voltar. Fica tudo mais fácil, né? Entendeu? Então, eu vejo ele falando comigo dessa volta. Fora momentos em que eu me coloco mesmo num lugar de oração e buscando. E aí, no meu silêncio, ele me traz aquilo que eu preciso e ele vai me respondendo.
Então, ele é particular do jeito de cada um. A segunda pergunta, como é que era, Jorginho? E aquela pessoa que ela Tá. precisa de uma resposta, Certo. que ela tá clamando pela Lembrei. resposta e não consegue. Existem algumas formas que a gente tem que ver isso. Tem gente que pergunta para Deus e Deus responde na hora. E ela não entende. Respondeu. Tem gente que Deus pergunta e ele fica em silêncio. E tem gente que Deus pergunta e ele fala, espera. Tudo é cuidado de Deus. Porque tem coisa que você precisa saber na hora. E ele vai te falar e vai falar, né? Eu não sei você, Jorginho, quer ver uma coisa muito simples, que é uma voz de Deus para mim. Tem vezes que você está dirigindo e aí você vai entrar na direita, algo fala para você, vai pela esquerda hoje. Pega outro caminho. E aí você vai. Algo que ele está falando direto para você. Não é para daqui a pouco. Não é pra... Ele fala, vai por aqui. Você não sabe o que ia acontecer ali, não sabe o que ia fazer, o que deixou de acontecer. E nem mais te interessa, mas você ouviu. E você foi. Tem gente que reclama, fala, pô, errei o caminho, que droga, vou rodar, não sei. Eu não, falo, obrigado a Deus que você me colocou em outro caminho. É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, é isso mesmo. Então, tem coisas que ele vai te responder na hora, porque você precisa ouvir aquela hora e precisa ser rápido. Tem coisas que ele vai ficar em silêncio. Por quê? Porque não te cabe resposta naquela hora. Porque a tua pergunta, se ele responder, você não vai entender. E aí você vai tomar decisões que não eram as que ele quer que você decida. Então ele simplesmente fica. E eu chamo isso de proteção. Ele está te protegendo. Quando ele não te responde, ele está te protegendo. Mas quem não tem um feeling com Deus, ele se perde muitas vezes nisso. E quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu tenho orado e Deus não me responde. E eu falei, tá, e como é que tá a sua decisão nisso? Ah, não, porque eu tô me sentindo assim. Eu falo, então, um dos motivos de Deus não te responder é para você aprender a ter intimidade com Ele. Porque numa conversa com qualquer pessoa, ela pode responder, ficar quieta ou responder depois. Por que Deus não pode fazer isso com você? Né? E não é por isso que ela deixou de te amar ou de gostar de você, né? Quantas vezes a gente, no nosso casamento, você pergunta alguma coisa pra esposa, ela fala, daqui a pouco eu te respondo. Você vai deixar de amar ela? Não é? Ou simplesmente ela fica quieta. Você fala, por que você tá quieta? Você não me ouviu? Ouvi, daqui a pouco eu te respondo. A gente não deixa de amar. Com certeza. Não é assim? Com certeza. Isso é relacionamento. Então, eu acredito que tem coisas que Deus responde na hora, porque é necessário ele responder na hora. Tem coisas que ele não te responde porque ele está te protegendo, porque você não vai ter o entendimento daquilo que ele vai fazer. E tem coisas que ele vai responder na hora certa. Ele está falando para você, só continua. Você está naquele caminho, ele vai falar, continua. Daqui a pouco eu vou te dar a resposta disso lá na frente. Que massa. Nós precisamos ter essa fé essa tranquilidade de saber que ele vai responder. Pronto. Mas no momento dele. No momento dele, da forma dele. Vamos botar o pastor naquela Vamos. encruzilhada? Meu Deus, não Pega lá, colocou vai. ainda não? Não. Jesus! Temos aqui uma brincadeirinha. Meu Deus do céu! Um presentinho. Ninguém... Léo, depois a gente conversa, viu, Léo? Você não me preparou, viu? Como é a brincadeira? Ó. 10 segundos. Você 10 tem 10 segundos. segundos para Meu responder Deus. cada bilhetinho desse. Pegou, tá, na lata. Beleza. Primeiro Só bilhetinho. 5. O maior problema é a letra, né? Tá 10, certo. eu tenho 5 segundos para ler e 5 segundos para responder? Se Nós você vamos deixar conseguir, 5 né? segundos para você ler, porque a letra dele é terrível. Me dê. Leia a tua e respondo, vai. Ai, Deus. 824, é isso? 82% dos problemas de uma organização ou de qualquer meio de pessoas vem através da falta ou falha de comunicação. Peter Tá. Drucker falou isso. E eu vou te falar algo mais. Uma liderança faz o seu grupo descer ou subir, de acordo com o que ele é. Então, 85% você falou, 82. não é? 82%. Com uma boa liderança, a gente vai aonde tem que ir. Com uma má liderança, a gente vai cair. Então, cuidado com que tipo de líder você é e com que tipo de liderança você está se submetendo. Que massa. Segunda. Deixa e ponha para ele ler. Abra lá e leia. Vá, Agora, cara. A segunda. Então é você que está tirando. tire e leia. Olha lá, nem ele tá 5 entendendo. pessoas para você convidar para estar junto com a gente. Ou no partilhar, ou no 5 pessoas? 5 pessoas. Que você Tá. gostaria de dizer assim, vem com a gente. Tá. Se- Nos projetos sociais. Pode Tá. ser do Amigos Solidários, pode ser no partilhar, pode ser no... A primeira que eu chamaria é o nosso prefeito, Opa, Valderico. Valderico. Porque
O Gabriela já faz parte, viu? É, ótimo. É. Não, e eu elogio tudo que ele está fazendo. Massa. Eu estou vendo uma movimentação muito... Sim. E a igreja, por igreja, ora por ele. E diversas vezes eu encontrei com ele e falei, nós estamos orando por você. Por que eu chamaria ele? Porque o exemplo carrega. E ele é colocado numa posição de exemplo, né? Então, tudo que ele faz se torna exemplo. Perfeito. Outras pessoas que eu chamaria, e talvez sem dar nome, eu chamaria um adolescente. Porque um adolescente, quando ele vê o que é uma realidade, o que a gente faz e o que é o futuro, muda a história dele agora. Perfeito. Tá? A gente está muito preocupado em o que a gente vai conquistar e a gente se esquece de ver o que está acontecendo. Quando a gente vê o que já está acontecendo, talvez o nosso conquistar seja diferente. Então eu chamaria um adolescente. E com isso eu chamaria um pai. Para ele entender que o mundo não é só a casa dele. O mundo é tudo que nos cerca. Então, se ele mudar a realidade de fora, ele muda dentro também. E já deu 5 segundos. Perfeito. A última, hein? Mais uma. Deu 5 segundos. Vai bater no relógio, Léo. Faz pi, deu tempo. Bora. Sucesso é... Sucesso é ser feliz com o que você tem. Opa, que massa. Que massa. Vamos para os finalmente. Deixa eu só te dar um exemplo. Quero. Sucesso é ser feliz com o que você tem. Porque tem muita gente correndo atrás de coisa É. e quando tem elas não tem felicidade mais nenhuma. Verdade. E tá se esquecendo de ser feliz com o que tem. Isso é gratidão. Um dia eu entrei numa casa de uma pessoa que não tinha nada. Mas ela tinha umas panelas de alumínio tão bem areadas, tão lindas. E ela tinha uma alegria no coração dela porque ela cuidava das panelas dela. E que coisa que talvez para outras pessoas é tão passou, né? Mas ela tinha orgulho daquelas panelas lindas, fez uma comida para nós, a gente sentou e tal. Então, eu não posso falar que essa pessoa não era uma pessoa de sucesso, porque ela era feliz aonde ela estava e com o que ela tinha. Então, sucesso é ser feliz com quem você já é. Perfeito. E a gente acaba se pegando ali nessas coisas humanas, né? De a gente querer mais e ver... As pessoas estão... A gente se perde nisso, Jorginho, sabe? Porque o mais sempre vai chamar o mais. Você compra o telefone, que é o iPhone 16 Pro, não sei o que lá, não sei o que lá. Daqui a 6 meses agora tem o 17, agora tem o... esse não presta mais. Só que você vai olhar para ele, o que você faz? Você mal usa um WhatsApp. Então, quer dizer, o 10 talvez já te supriria. Mas a gente vive nessa busca de status e tal, mas isso não gera felicidade. Isso não gera felicidade nenhuma. Agora, ser grato por quem você é, isso gera felicidade. Porque quando você transforma isso dentro do seu coração, tudo que acontece à sua volta te traz alegria, te traz prazer, te traz um ambiente que, sabe, de aconchego. Então, sucesso pra mim é você viver... Sucesso é ser Jorginho, que tá sorrindo pra lá e pra cá todo dia. Eu nunca vi um problema na vida desse menino. Deus não tá é? vendo. Ai, Deus. Por isso que a felicidade, ela é uma decisão, né? É uma decisão todos os dias. Todos os dias. Pastor, antes das considerações finais, antes de a gente agradecer tanto, eu quero trazer mais uma situação onde aqui 8 bilhões de pessoas, todas estão te vendo agora. Todo mundo que liga a televisão, parou tudo, o mundo todo parou e tem um telão gigante na frente das pessoas para ver você falar uma mensagem, para você dizer algo que seja o mais importante de tudo. O que eu posso falar mais importante do que tudo? Jesus tem a possibilidade de transformar tudo na sua vida. Não há nada que ele não possa transformar. Poxa, que massa. Léo. Não há passado Arrepiou, que seja apagado. Não há futuro que possa deixar de ser construído quando ele entra na nossa vida. Então, se eu puder falar numa voz só para todos, olhem para ele, porque nele há bom futuro. Pronto. Que legal. Que muito massa. Bom. Porque a minha esposa está sempre no meu apoio, tá vendo? Você viu? Porque a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por ele. Perfeito.
Então, pastor, foi uma honra enorme. Oh, Deus. Passei. Foi massa. Passei. Oh, Jesus. Passou com honra. Obrigado, 10 com Deus. louvor. Com louvor. Uma honra enorme. Foi Pra muito mim. A honra legal. foi toda minha. Esperei muito Fui por esse buscada, momento, foi tão legal. trazida pelo meu filho. Estava um pouco nervosa, mas Oh, assim, meu Deus. foi uma honra enorme Pra estar mim foi um aqui de prazer. frente do senhor. E eu vou te dizer, você esqueceu de uma pergunta. Qual Eu cheguei, minha mãe, já viu suas perguntas? Já. Então, já viu mais ou menos? Não, como é? Eu falei, ai meu Jesus, vai dar tudo aí. Mas foi Você um esqueceu de prazer. perguntar ao pastor o que é amor pra ele. Mas ele já- mas já Deus. disse tanto, né? Ele já explanou o que é amor. Tudo. O amor de Jesus, amor de Deus, Jesus, amor para as pessoas. Isso. Ele já botou amor na essência. Foi. E o que mais que eu posso perguntar de amor? Não é? Se Nada. você já disse tudo Não, sobre o amor. é tudo Você pra é um nós. amor. Amor, obrigado. A função maior da nossa vida é transmitir amor. Exato. Então a gente tem que transmitir amor. Ame todo mundo. Infeliz daquele que não sabe transmitir isso. Meu que é lindo. o sentimento mais lindo que existe, né? Que é o Pra amor. mim um prazer estar aqui. Foi Quando massa, você chamou, eu não hesitei 2 segundos em responder. Tô lá. Foi rápido. Porque eu te admiro bastante. É sempre é muito E- verdadeiro. Obrigada. Muito. Tudo que você faz, tudo que você se dedica, né? Talvez num pensamento humano, pra que tanto? O que eu vou ganhar fazendo tudo isso? Mas a gente sabe que num pensamento de amor, tudo que a gente faz ainda é pouco. É verdade. A gente poderia fazer muito mais para transformar vidas. Então, para mim, é um prazer fazer parte de tudo isso. Estou à disposição. Eu sei A disso. hora que quiser. Tamo junto. Bora cair nessas loucuras Bora. por aí. Vamos Vamos fazer o que sim, Deus vamos tem para sim. nós e tal. E prazer. Madre Teresa falava, né, que o que eu faço é uma gota no oceano, mas o oceano jamais seria o mesmo sem essa gota. É isso mesmo, é isso mesmo. O que é que você gostaria de falar por último? Considerações finais, qualquer coisa. Considerações finais, eu acho que para quem está nos ouvindo, nós já estamos no barco, realizando aquilo que a gente tem que realizar e buscando sempre de Deus fazer o nosso melhor. Mas para quem está fora do barco e está olhando, você está perdendo tempo de não entrar logo no barco, né? Porque eu acho que o que a gente está falando aqui resume muito no que a Bíblia está dizendo, que melhor é dar do que receber. Por que isso? Por que é melhor dar do que receber? Porque o prazer da entrega nos completa por dentro com algo que ninguém completa. Verdade. A alegria que gera dentro de nós, o prazer que gera dentro de nós, nem um restaurante top com uma comida maravilhosa vai completar. Nem uma viagem paradisíaca maravilhosa vai completar. Nada do que terreno a gente possa conquistar vai completar isso. Agora, quando a gente se entrega por amor, o amor entra dentro de nós. Verdade. Então, para quem está fora do barco, demorou para entrar no barco, para receber amor. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Quanto mais amor a gente plantar, mais amor a gente recebe. Que Amém? massa. Pronto, tamo junto. E terminamos aqui mais um episódio do Prazer. Pode Oi, Empreender dos Amigos Solidários. Convido você a fazer parte desse movimento de transformação social. Beijo no coração, tamo junto, fica com Deus. Beijo.